Bom dia, é muito bom estarmos adorando, exaltando o nome do nosso Deus, dessa vez um pouco diferente nas nossas casas, né? Por conta dessa situação toda que nós estamos vivendo no nosso mundo. O fato de não estarmos na igreja não significa que nós não podemos cultuar a Deus, e mesmo dentro das nossas casas nós podemos estar adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. É um prazer ter essa oportunidade de estar adorando e exaltando o nome do nosso Deus. E tem um texto bíblico que fala muito ao meu coração, que se encontra em Jeremias 29:13. É um texto bem conhecido e talvez você saiba até de cor esse texto. Vou ler para vocês aqui, depois a gente pode falar mais uma vez juntos. Jeremias 29:13 diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vou ler mais uma vez? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse possa ser o nosso desejo. E vamos cantar, nesse primeiro momento, duas músicas que falam sobre isso. A primeira música que eu até toquei agora no prelúdio, Logo de Manhã Quero Te Buscar. E vamos, na sequência, cantar Eu Te Busco. E nós possamos estar buscando e querendo ouvir a voz do nosso Deus. Vamos cantar Logo de Manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as
saber que Deus cuida de nós, mesmo toda essa situação acontecendo, meio às angústias. Essa música diz: Deus cuida de mim. Que você possa se sentir cuidado por Ele e que, mesmo em tantos problemas, você saiba que Ele está conosco. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos orar? Ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Como é bom saber, em meio a tudo que está acontecendo, o Senhor tem cuidado de nós. E com essa certeza, nós temos esperança que o Senhor tem o melhor e tudo isso vai passar. Nós estaremos mais fortalecidos em Ti, Senhor. Esteja conosco, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus queridos irmãos. É uma alegria nesta manhã estarmos juntos para adorarmos ao nosso
querido Deus, neste momento de crise, que a graça de Jesus seja abundante sobre a vida de todos vocês, meus irmãos da Igreja da Glória, e vocês que participam desse culto online, que não são membros da Igreja da Glória, vocês também são muito queridos desta igreja. Nesta manhã nós estaremos adorando a Deus, pensando no cuidado de Deus para com as nossas vidas. E estaremos neste dia também nos lembrando que a nossa igreja segue com sua campanha de missões mundiais e nós estaremos entregando essa oferta. Você que ainda não entregou, pode fazê-lo através da conta da Igreja Batista da Glória, que fica na Caixa Econômica, agência 1643 e conta corrente 10.54.9. Você pode entregar a sua oferta de missões, você também pode entregar o seu dízimo, você deve se manter fiel ao Senhor, você deve se manter sustentando a obra missionária. Também devemos estar intercedendo por nossa nação, por nossa igreja, pelos missionários, pelos irmãos que estão enfermos. E eu gostaria que nós aproveitássemos esse momento, enquanto nós vamos ouvir uma música, nós estaremos orando ao Senhor. Aproveite você, aí no seu lar, onde você estiver, participando desse momento, esteja em oração. Ore pela igreja, pelos seus enfermos, ore pela nossa nação, pelo nosso governo, ore pela nossa campanha de missões, ore pelos missionários, ore pela nossa oferta, para que nós possamos dar uma oferta de amor nesse tempo de missões. Que Deus nos abençoe nesse momento. Ore ao Senhor.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar ao nosso querido Deus nesse momento, onde você está. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e querido Pai, nós estamos vivendo como nação um momento difícil, ó Deus, e queremos te pedir o que temos te pedido todos os dias, a tua misericórdia sobre a nossa nação. Abençoe nosso governo, o ajude, ó Deus, nessa hora difícil, de sabedoria aos nossos governantes. Também queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a tua igreja. Ajude cada irmão, ó Deus, os irmãos em seus trabalhos, que a sua mão esteja estendida sobre todos. Aqueles que estão trabalhando, ó Deus, não podem parar, e aqueles que estão sem trabalho, ó Deus. Tem misericórdia de todos. Que a tua mão de misericórdia esteja protegendo todos os irmãos da tua igreja. Olhe com carinho também para os irmãos enfermos, ó Deus. Cuida deles nesse momento difícil das suas vidas. Também te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe nossa campanha de missões, abençoe nossos missionários, que eles recebam o cuidado do Senhor, ó Pai. Os abençoe nossa igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós neste momento iremos pensar um pouco sobre o tema O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Uma das figuras mais bonitas a respeito do cuidado de Deus por nós é a figura da galinha que coloca os seus pintinhos debaixo de suas asas. Aliás, o Senhor Jesus, quando estava chegando à cidade de Jerusalém, ele usa essa figura falando da cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Apesar da cidade de Jerusalém ter rejeitado Jesus, eu creio que todos nós queremos esse cuidado do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que nós não estamos rejeitando esse cuidado do Senhor por nós. E o salmista, ele fala sobre esse cuidado e fala da confiança dele nesse cuidado. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 40, verso de número 17. E nesse texto, nós vamos pensar um pouquinho sobre o cuidado do Senhor. A palavra de Deus diz assim, o salmista faz esta afirmação. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele é o meu amparo e o meu libertador. Não se detenha, ó meu Deus. Não se detenha, ó meu Deus. O texto, queridos, fala desse cuidado. O salmista afirma que ele confiava plenamente no cuidado do Senhor. E no texto sagrado ele deixa alguns detalhes interessantes para nós sobre esse cuidado do Senhor. E o primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção, que o salmista no texto coloca, é a condição dele. Ele mostra que o cuidado de Deus por nós, ele existe e ele pode estar para as nossas vidas, porque nós somos pessoas incapazes.
Observe que ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado. Nós não temos como saber em que situação estava o salmista quando ele fez essa afirmação. Se Davi, que é quem escreveu esse salmo, estava no tempo perseguido por Saul, claro, ele nesse momento estava pobre e necessitado. Se ele já era rei e estava dominando todo o povo de Israel, é claro que ele usou isso aqui ao dizer sou pobre e necessitado como uma figura. Mas uma coisa é certa, ele se sentia pobre e necessitado. Ele se sentia alguém incapaz, mas confiava no cuidado de Deus. Nós temos muitas incapacidades. Nós, muitas vezes, somos incapazes. Nós precisamos, como salmista, dizer que Deus cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Nesse momento que nós estamos atravessando, um momento tão difícil, não é verdade, queridos? Nós podemos dizer, com fé, o Senhor cuida de nós. O interessante é que ele diz que ele é pobre e necessitado. Ele usa duas palavras para falar sobre toda a incapacidade que nesse momento ele tinha. Mas mesmo assim, ele confiava no Senhor. Confie no Senhor, querido. Diga nesta manhã, diga, o Senhor cuida de mim. Reconheça que você é necessitado. Porque muitas pessoas não dizem que o Senhor cuida deles, porque não reconhecem as suas necessidades. Reconheça, você e eu, nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Outra coisa interessante que ele fala sobre o cuidado de Deus é que a base do cuidado de Deus é a visão que ele tinha de Deus. A base do cuidado de Deus era aquilo que Deus era para ele. E no texto ele fala claramente daquilo que Deus era para ele. Ele diz no texto sagrado que Deus, primeiramente, era para ele o seu amparo. Então ele tinha a visão de Deus como amparo. Então foi fácil para ele dizer, o Senhor cuida de mim. Ele é o meu amparo. Então para ele Deus era alguém que o amparava nas horas difíceis, nos momentos complicados da vida. Deus era aquele que o amparava. Nós estamos vivendo nesse momento difícil, todos nós com algum receio desse coronavírus, mas nós podemos dizer, o Senhor é meu amparo. Por isso a gente pode ter essa confiança. Ele cuida de mim, porque Ele é o meu amparo. Mas ele não diz só isso. Ele no texto também afirma que o Senhor é aquele que o liberta. É interessante no texto, ele fala. A outra versão diz que ele é aquele que salva, o Salvador. Por isso ele podia dizer com tanta segurança, ele podia dizer estas palavras, o Senhor cuida de mim, porque ele era o libertador, o salvador dele. Querido, se você tiver uma visão correta de Deus, você vai poder dizer nesta manhã, o Senhor cuida de mim. É muito importante a visão que nós temos de Deus. Eu sempre digo às pessoas, a visão que temos de Deus vai determinar a forma como nós agimos, a forma como nós lidamos com as situações fáceis e difíceis da vida. A forma como você está lidando com esse momento da sua vida vai depender muito, querido, de como você vê Deus. Olha, o salmista era pobre e necessitado, mas ele dizia, o Senhor cuida de mim, porque ele via Deus, ele olhava para Deus como o amparo dele, como o libertador dele. Mas olha, querido, o texto
também fala de algo mais. É interessante que no final do texto, o salmista faz uma oração a Deus. Ele diz assim: não, Senhor, não te detenhas. Quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, que o Senhor cuida de nós. Porque, preste atenção, nada, nem ninguém pode deter a Deus. Somente Ele mesmo. Quando o salmista diz, Senhor, não te detenhas, porque ele sabia que o único que podia deter a Deus é Deus mesmo. Então, porque Deus não pode ser detido, queridos, nós podemos dizer que Ele é aquele que cuida de nós. Porque nada neste mundo pode deter a Deus. O coronavírus pode deter a Deus. A situação financeira que nós vamos passar e já estamos passando não pode deter a Deus. Deus tem o poder nas suas mãos para lidar com toda essa situação e cuidar da gente nessas situações. Porque, preste atenção, só Ele pode se deter. Só Ele. Nada, nem ninguém mais nesse universo inteiro pode deter a Deus. Ninguém mais. É interessante que quando o salmista fala isso, a gente se lembra de Abraão, de Moisés, quando Deus falou para eles que nada era impossível a ele. Jesus também disse aos seus discípulos que nada era impossível a Deus. Por isso, queridos, nós podemos dizer, o Senhor cuida de nós, porque nada no universo pode deter a Deus. Nada pode. Quando Sadraque, Mesaque, Abed-nego, eles estavam lá naquela situação muito difícil da história deles. Nabucodonosor querendo lançá-los naquela fornalha, e eles estavam ali num momento difícil. Eles dizem para Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, nós vamos seguir com Deus, porque Deus, Ele pode nos livrar da fornalha. E se Ele não nos livrar, nós continuaremos com Ele, porque eles tinham a compreensão que somente Deus podia deter a Ele mesmo. Queridos, nós podemos dizer, o Senhor cuida de nós, porque o nosso Deus não tem nada no universo que possa detê-lo. A Bíblia Sagrada tem uma história lindíssima de Pedro. Ele estava vivendo uma noite muito difícil. O rei Herodes Agripa tinha decidido, no dia seguinte, fazer o julgamento dele e matá-lo. E ele estava dormindo, a Bíblia diz. Mas na prisão onde ele estava, Deus enviou um anjo. E o anjo tocou e disse para ele, levanta. Levantou, se vestiu. E as algemas caíram de seus braços e as portas se abriram e ele saiu. E o Senhor cuidou dele, livrando naquela hora. Ora, queridos, assim como o Senhor cuidou de tantos, Ele cuida também de nós. Então vamos confiar que Deus estará cuidando da gente nesses momentos que nós estamos vivendo. Você que está aflito, lembre disso. Você que está com alguma falta de esperança, lembre disso. Você que talvez esteja triste, lembre disso. Você que às vezes tem chorado, lembre disso. Deus cuida de nós. Ele estará cuidando de nós. Nós somos como salmistas. Nós somos pobres e necessitados. Mas nós podemos dizer, o Senhor cuida de nós. Creia nisso. Nós vamos orar nesse momento e pedindo por você que está nos ouvindo. Santo Deus e bom Pai, neste momento que a Tua palavra diz que o Senhor
tem esse poder maravilhoso de cuidar de nós. Nós te pedimos o teu cuidado. Cuidado do Senhor para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Cuida dos nossos queridos médicos, teus filhos, os policiais, os que trabalham no comércio, os que estão nas fábricas, os que estão, ó Deus, precisando ir aos escritórios. Cuida de todos, ó Pai. Cuida dos nossos irmãos. Cuida dos meus ouvintes. Nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos encerrar o nosso culto dessa manhã cantando A Vida Eu Te Dou, que você possa a cada dia entregar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou. Vamos cantar. Eu preciso ouvir tua doce voz. Eu me rendo. Toma-me em teus braços. Afaga o meu rosto. Vem me ensinar como devo ser. Eu me rendo. Leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir tua doce voz. Eu me rendo. Toma-me em teus braços. Afaga o meu rosto. Vem me ensinar. A vida eu te dou, a vida eu te dou.